Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Hoje, dia do programa Contos e Casos Espirituais, estamos dando continuidade ao livro Estante da Vida, Irmão X, meditando com ele, aprendendo com ele, com as histórias que ele traz. E a história de hoje intitula-se O Mensageiro da Estrada. Mas para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Gratidão a Deus, acima de tudo, pela nossa caminhada, pela nossa evolução. Gratidão pela nossa mediunidade, gratidão pelas potências da alma, pelo livre-arbítrio, pela capacidade de sintonia e afinidade. Gratidão ao Mestre Jesus, que nos ensina como lidar com tudo isso. Gratidão a Maria, que nos ama e nos acolhe sempre. Gratidão a cada companheiro espiritual que nos ensina, nos esclarece, nos fortalece. Gratidão. Gratidão por essa companhia constante, desde que a gente se abra para ela. A gente se abra para vocês, vocês estão junto conosco. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Então, mediunidade, né? O mensageiro da estrada. O irmão X andou recebendo uns pedidos, umas cartas. E a pessoa falava contra a mediunidade, que a mediunidade causa problemas, que a mediunidade isso, que a mediunidade aquilo. Mediunidade é um problema que assusta algumas pessoas, porque às vezes é tanta energia que a pessoa se assusta, ou então ela realmente não quer a responsabilidade que ela concordou, aceitou, de repente até pediu e foi preparada no plano espiritual, né? Tem isso. Me contaram um caso real de uma menina que chegou no centro espírita querendo que tirasse a mediunidade dela. Por quê? Ela era tanta energia que a energia brotava assim do centro, né, coronário. E algumas pessoas que tinham possibilidade de ver falavam assim, moça, sua cabeça está pegando fogo. E tá. Ela estava cansada disso. Ela queria que tirasse isso dela. E outras pessoas, né, o centro fala, mediunidade, mas a pessoa não quer. E aí, quando chega lá do outro lado, ou leva mal e porcamente a mediunidade, que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala, mediunidade é uma coisa santa.
vai no automatismo, vamos embora, chega no centro, faz o que tem que fazer, vai embora do centro. Chega no centro, faz o que tem que fazer, vai embora do centro. Aí quando chega lá do outro lado, as voltas, né? Com a revisão, fulano, o que você fez, o que você não fez e tal. André Luiz viu a reunião dos médios que faliram, fora os casos que ele ouviu. Que a pessoa desceu cheia do gás, toda preparada, vamos, vai dar certo, eu vou conseguir e tal. Mas ao enfrentar as dificuldades aqui embaixo, não dá certo. E aí, sai fora, fale, vai para o descaminho. Tem até médico que se suicida. Já vi esse caso. Por quê? Obsessão. Deu brecha. E aí, essa pessoa é mais um. Olha só. Vamos ver o que irmão X nos conta. Mediunidade a serviço dos semelhantes. Diz você, né, que isso custa caro e fala em renúncia e problemas pessoais. Ah, tem isso. Que a pessoa precisa abdicar de certas coisas. Eu conheço um rapaz que ele adora futebol. O sonho dele é assistir uma partida do time dele no Maracanã. Foi pouquíssimas vezes, depois desistiu. Por quê? Ele saía de lá, parecia que tinha sido esmagado, assim, atropelado, porque era a energia. Renúncia. Não dá mais para você ficar tomando todas e mais algumas. Né? Você tem que ter muito treinamento de paciência, de humildade, de fé. Nem sempre a gente consegue, mas é outra coisa que a gente tem que desenvolver, médiuns, resiliência. Começa de novo, vamos embora. Mas nosso amigo aqui está reclamando. Diz você que isso custa caro, não é fácil. Raul Teixeira já falou. Espiritismo não é para fraco, não. E fala em renúncia e problemas pessoais. Família, de repente, não aceita. Já vai para o centro, leva a cama, dorme lá. Os amigos que não compreendem. Ih, tá ficando fanático, tá ficando fanática. Não é? É. Mas aí, irmão X começa a contrapor uma série de coisas. Espia. Mas esquecer-se a você dos benefícios que os dotes medianímicos trazem a todos aqueles que hoje mobilizam na extensão das boas obras, porque tem isso. A mediunidade é neutra. O que você vai fazer com ela é outra história. Às vezes, para... Né? Para que você não se complique mais, a mediunidade vai embora. Já fez besteira demais. Aí a pessoa finge. E aí? A mediunidade também pode ser usada para o mal? Claro que pode. Mas aí não é a mediunidade que Kardec coloca, ostensiva de trabalho no bem. As outras, se foi dada até o último minuto de vida para a criatura, se emendar, não se emendou, e já tinha virado lá assim para o lado, servindo ao lado negro da força, ao chegar lá do outro lado, acerto de contas, vamos ver o que você fez. Gente, não é fácil, não. Por isso que ele está falando. E os benefícios? Somos espíritos imortais. Ninguém aqui é santo. Todo mundo deve. Economia moral falida e os médios, ainda por cima, tem uma tornozeleira espiritual.
Liberdade condicional. Continua ele. Olvidar os bens, né? Os benefícios, está falando aqui de benefício espiritual. Olvidará quantas vezes a empresa do bem lhe arrebatou o coração às garras do mal? Você estava indo lá e tal, e coisa, mas aí despertou a tempo. Pense nisso, meu caro missivista, a carta que alguém, né? Tipo de comunicação, o pedido, alguém fez esse pedido a ele, né? Esse comentário. Então, ele fala, pense nisso, meu caro missivista, e não atire fora as suas vantagens, que esperam de muito, que superam de muito os obstáculos que, porventura, lhes tornem a vida. Gente, Chico Xavier até bufetada na cara ele levou. E não foi uma vez, não, foram duas. No entanto, uma frase dele, eu gosto de ser médium, eu sinto prazer em ser médium. Não é à toa que foi mandato mediúnico, né? Então, a esse respeito, conto a você, em versão nova, uma lenda antiga, que corre o mundo cristão desde longo tempo. Vamos ver o que o irmão X vai nos contar. Certo homem que se reencarnara a fim de educar-se em duras provas. E aí vem a diferença entre expiação e prova. Lá no Código Penal da Vida Futura, no livro O Céu e o Inferno, no item 28, são 33 artigos, sendo que o 16º e o 17º cuidam dessa história. Arrependimento, expiação, reparação. E tem a prova. A prova você jura de pés espirituais juntos, que está preparado, eu vou reencarnar e vou me dar bem nessa prova. Né? Vou tirar uma boa nota. Certo homem que se reencarnara a fim de educar-se em duras provas, de se educar. Quais sejam? Enfermidades. A gente balança quando fica doente, não fica? Não balança? Ou a fé diminui, ou de repente a gente se lembra que Jesus existe. Tá. Abandono e solidão. Doença, abandono e solidão. Doença junto com abandono e solidão é complicado. Mas muitas vezes, como diz Emmanuel, a gente não está sozinho porque é necessário afastar-se um pouco dos nossos entes queridos, nossa família mesmo, não temos família na atual encarnação, porque é preciso que a gente direcione o nosso pensamento, o nosso sentimento lá para cima. Às voltas com isso, montou a choupana que lhe serviria de casa à beira de estrada deserta e poeirenta, lugar seco. A cavaleiro de fundo vale. Então, está aqui, lá embaixo, tem um vale. Né? Oh, desculpa, estou com espirro no meio do caminho. Onde uma fonte permanente mantinha no chão seco larga faixa de verdura. Então, onde estava, o vale era bonito, o vale era verdejante, né? Porque a fonte estava lá. Aqui está a estrada, aqui está o nosso amigo, aqui está o vale, e o vale com a fonte, lindo. Beleza. Viajores iam e vinham. E fossem eles ocupantes de carruagens ou simplesmente pobres romeiros a pé, eles que paravam junto ao casebre, contentes e agradecidos por encontrarem ali, com o homem solitário, uma bênção muito rara na região, a água pura.
Quantos viajantes passam pela nossa estrada, na porta da nossa casa espiritual, e o que é que nós oferecemos a ele? O que é que nós temos para oferecer? O que é que nós oferecemos? Não temos água pura, mas podemos ouvir. Está faltando gente para ouvir o outro. Um sorriso, uma gentileza. O que é que a gente pode oferecer ao outro? Tá. O ermitão, ele está sozinho, mora sozinho. Em demonstrações de bondade incessante, várias vezes diariamente, descia em costa agressiva até o manancial, enchia o cântaro, vamos botar assim, uma moringa, regressando vereda acima, é um vaso de barro, o cântaro, regressando vereda acima, tão só no intuito de oferecer água cristalina aos viajantes diversos. Tá. Quais são os esforços que nós já conseguimos fazer para oferecer coisas boas àqueles que estão conosco? E o relógio aqui, eu tenho um relógio que eu me guio aqui. Tá doidinho. Vou me guiar aqui pelo relógio do computador. Tá mais ou menos certo. Em relação ao início do programa que eu estou falando. Então, qual o esforço que você faz em relação ao próximo? Qual a demonstração de bondade incessante? Nós já temos bondade? Já somos bons? Bom, Jesus respondeu. Por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Porque é um atributo de Deus. Mas nós já conseguimos fazer uma beneficência aqui, uma outra ali. Estamos desenvolvendo um hábito que um dia vai se transformar em virtude. Então, o que é que nós temos para dar? Só para fazer uma pessoa sorrir. Você já ligou para ela? Você já mandou uma mensagem? Você tem uma aquisiçãozinha melhor, você pode mandar flores para a pessoa, nem que seja um vasinho de calanchoe. Hoje em dia não se escreve mais cartas, porque, né? Dá trabalho, tem que ir no correio, não tem mensagem. Mas eu ainda sou do tempo que uma mensagem manuscrita era maravilhoso. Enviar e receber. Quais são as mensagens? Tem as mensagens verbais da gente também, né? Continuando. Na faina de auxiliar, um trabalho de auxílio, entrou em contato com um espírito angélico a quem o Senhor incumbira de velar por todos os que transitassem pela extensa rodovia. E o eremita, profundamente emocionado e feliz, passou a chamar-lhe anjo da estrada. Bom, aí nós vemos. O nosso amigo enxergou o espírito, conseguiu entrar em contato com ele e tal. Existem espíritos que tomam conta, como ele, de trechos de estrada. André Luiz conta um caso que eles foram socorrer um homem que tinha levado uma patada do burro. E aí chamou o espírito responsável. Vem cá, como é que isso aconteceu aqui? Ele vivia espancando o animal. Teve um momento que o animal não aguentou e tal. Mas tem um espírito tomando conta ali.
Fora, assim, os que ficam nas imediações das casas espíritas, das ruas em derredor, procurando, vendo quem tem condições. Teve um que não tinha condições, colocou dentro do centro espírita, dois, levaram uma bronca terrível. Quem tem necessidade e condição de ser levado para dentro da casa espírita. Né? Então, pelo trabalho, ele conseguiu atrair a atenção desse companheiro espiritual. E isso acontece. Aí entra a tal da sintonia e afinidade e livre-arbítrio. Tá. Nosso amigo escolheu trabalhar no bem. Livre-arbítrio. E com essa vontade de auxiliar o outro, ele entrou em afinidade, né? Gostando das mesmas coisas que esse companheiro espiritual. E aí, firmou-se o contato, sintonia, afinidade e livre-arbítrio. Beleza. Os dois queriam ajudar. Tchau. Então, começou a chamar esse espírito de anjo da estrada. Estabeleceu-se para logo, entre os dois, suave convívio. Ai, como é bom quando a gente está em companhia dos benfeitores espirituais. Nenhum dos passantes lhe via o celestial companheiro. Ninguém enxergava. Entretanto, isso acontece, né? Às vezes, Eurípides Bassanufo fala que estará sempre com a gente. Invisibilidade não significa ausência. Não é porque eu não estou vendo nenhum espírito, eu não tenho a capacidade de vidência ou de audiência, que eu não, sabe, eu vou estar largada ao Deus dará. Não estarei. Principalmente se eu estiver com meu foco voltado para as coisas boas, para superar as minhas más inclinações, a tal da reforma íntima, né? Para buscar fazer alguma coisa no bem, nem que seja um cadinho assim. Maria Dolores fala, 3 últimas linhas do poema Notas de Fé. Qualquer migalha no bem, na terra e no mais além, é bênção do amor de Deus. Então vamos fazendo. Meimei, que ensinou a ser um traço de Jesus a cada dia. Vamos embora. Então, nenhum dos passantes lhe viu o celestial companheiro. Nós também não vemos, a não ser quando a gente está desprendido pelo sono físico. Aí a gente pode até ver. Entretanto, para o solitário, lembre-se que tinha doença, abandono e solidão. Não está mais sozinho. Entretanto, para o solitário, mesmo então, todos nós que vivemos sozinhos, não estamos sozinhos. Como disse o cantor Milton Nascimento, já cantou, o solitário não é solidão. Entretanto, para o solitário, aquele benfeitor espiritual se transformara em presença sublime. Se cansado, eis que o anjo lhe restaurava as energias. Vocês já repararam como a gente se sente depois de um bom culto no lar? Ou de uma boa prece? Como é que a gente dá um up? Continuando aqui. Se doente, teve a prova da doença, veja. Se doente, recebia dele o remédio salutar. Um bom passe e vamos. Se triste, recolhia-lhe, então ele ouvia também não só via, ele via e ouvia. Se triste, recolhia-lhe as exortações confortativas. E, quando em dúvida sobre doenças e dificuldades naturais do cotidiano, tomava-lhe as sugestões tocadas de amor. Veja bem, sugestão.
Se eu vou seguir a sugestão que me é dada pelo plano espiritual do bem, pelos amigos espirituais do bem, é outro departamento. É uma sugestão, não tem o tal do livre-arbítrio. A gente aceita e vivencia se quiser. Tá. O amigo do céu descia com ele até a fonte, tantas vezes quantas fossem necessárias. Os amigos espirituais estão sempre conosco. Basta que a gente entre em sintonia e afinidade com eles. A prece. Gente, a prece tem um poder. Mas não é aquela prece assim que a gente joga um Pai Nosso ao vento e entra com uma lista de 500 laudas registradas em cartório com os pedidos. Não é isso. Às vezes uma frase simples, como um caso clássico, né? É contado em todas as palestras. Lá ia o lavrador para a lavoura trabalhar, ou outra versão é na igreja. A única coisa que esse ser humano falava era: Senhor, preto velho está aqui. Senhor, estou aqui. Ponto. Paulo, o que queres que eu faça? Ponto. E vamos fazer. Então, o amigo do céu descia com ele até a fonte, tantas vezes quantas fossem necessárias. E se o espírito faz isso, tem essa postura, imagina Jesus, né? Vamos imaginar Jesus. Como ele age o tempo inteiro em relação a nós. Então, descia com ele tantas vezes quantas fossem necessárias, ajudava-o a transportar o grande vaso cheio. Ajudava como? Segurava? Só se fosse. E também o rapaz, o ancião lá, o ermitão, também tivesse mediunidade de efeitos físicos. Ajudava-o a transportar o grande vaso cheio, ou então o estimulava. Vamos, você consegue, estou aqui com você. Também tem isso. Narrava-lhe histórias das mansões divinas. Olha, informação assim, em espírito e a cores. Olha só. Recobria-lhe a alma de tranquilidade e júbilo sereno. Vamos lembrar de tudo aquilo. A história não acabou, mas vamos voltar aqui no início dela, quando, em relação à questão colocada para irmão X rebateu dizendo: você se esquece dos benefícios? Quantas vezes a empresa do bem lhe arrebatou o coração às garras do mal? Olha os benefícios aí. Né? Não jogar fora as vantagens que superam de muitos obstáculos que, porventura, lhes tornem a vida. Nosso irmão aqui da história, enfermo, abandonado, solitário, mas tinha a companhia desse amigo espiritual o tempo todo com ele. Então, bora. Vamos embora. Estimulando e contando histórias, companhia frequente. E aí, ele, o encarnado, ficava tranquilo. Não é uma alegria, um júbilo sereno. O tempo passa. O tempo passou. O tempo rolou e 30 anos
Tomaram sobre aquela amizade entre as duas criaturas domiciliadas em mundos diferentes. 30 anos o amigo espiritual ali. A estrada era sempre uma estalagem da natureza, albergando viajores que se renovavam constantemente. Mas o ermitão, conquanto satisfeito, mostrava agora a cabeleira branca e os ombros caídos. Bom, se ele já está assim com a cabeleira branca, que foram 30 anos nesse local, ele foi para lá o quê? Uns 40 anos? Vamos botar assim, 40, ele já está na fase do 40 a mais. Então, já estava idoso. Tudo bem. Certa feita, um homem prático, vamos fazer, vamos resolver, fazendo isso, fazendo aquilo. Tá. Um homem prático, de passagem pelo lugar, ele enxergando a cabeça vergada ao peso do cântaro bojudo, aquele peso, observou-lhe conselheiral, se meteu na história e deu um conselho. Amigo, por que um sacrifício assim tão grande? Não seria melhor e mais justo transferir a casa para a fonte, ao invés de buscar a fonte para a casa? Sempre tem gente que dá pitaco na vida dos outros. Sempre. E aí Chico Xavier falava, se não me engano foi ele, mas a ideia é eu me preocupar mais com a minha própria vida, com a minha própria religião, não tenho tempo para me preocupar com a religião dos outros. Se eu me preocupar com a minha vida, cuidar mais da minha vida, eu não vou ter tempo para me preocupar, para me meter, para julgar a vida do outro, não sobra tempo para fazer um cronograma capilar, uma boa skincare. E umas unhas também, pintar as unhas. Gente, prestar atenção na gente. Mas vem um sem noção que deu um pitaco para modificar o trabalho do ermitão. Fica mais fácil. Facilitar. Quando lá no planejamento reencarnatório ele sabia, pelo que ele ia passar, que ele precisava ser reeducado, mas vem um sem noção, que não sabe nada da história, não entende nada da história, e se mete. E aí? E aí que o doador de água estremeceu de alegria. Como não pensaram nisso antes? Da ideia à realização, mediaram poucos dias. No entanto, encarregando o velho material da velha choça para a reentrância do vale, desmontou a casa inteira. E já estava de mudança, levando, né, as madeiras e tal, porque é uma choupana. A palha, ou seja lá o que for que a choupana foi construída, já estava descendo com o material. No entanto, encarregando o velho material da velha choça para a reentrância do vale, ei-lo que vê o amigo angélico em lágrimas copiosas. Ou seja, ele estava no caminho certo há mais de 30 anos. 30 anos ali, bonito. Aí, por causa da ideia de outra pessoa, já desviou a rota. Já desviou a rota. Já a sintonia com o amigo espiritual, com o anjo, né? A estrada já está indo para o brejo.
Quando a gente se afasta, ou muda a nossa sintonia, afinidade com os benfeitores espirituais, eles ficam tristes? Ficam. Quando eles nos veem fazendo muita besteira, por causa do mau uso do bendito do livre-arbítrio, quando eles veem que a gente desviou o nosso caminho para um outro nada a ver, eles ficam tristes. Se entristecem muito. Porque eles sabem que a gente vai quebrar a cara. A gente sabe que a gente pode estar comprando mais um boleto espiritual para chorar quando voltar para o plano espiritual. Eles sabem as consequências dessa escolha que nós estamos fazendo. E aí eles se entristecem. E aí nosso amigo viu o companheiro espiritual chorando. Anjo bom, por que choras? E a resposta veio célere. Pois, então, não percebes? Concedeu-me o Senhor a tarefa de proteger as vidas de quantos se arriscam na estrada. Enquanto lá te achavas, oferecendo água límpida aos que viajam com sede, tinha eu a permissão de trocar contigo as bênçãos da amizade. Mas agora, se preferes o menor esforço, é forçoso que eu me resigne à distância de ti, esperando que alguém se decida a cooperar comigo, junto dos viajores que me cabe amparar, na condição de zelador do caminho. Mas, claro, impossível. Esse espírito tinha uma missão, beleza. Achou o encarnado entrar em sintonia e afinidade. Maravilha. 30 anos ali no trabalho. Legal. Foi permitido isso. Que esse espírito e ele, né, começassem a trabalhar em favor dos outros. Foi permitido. Beleza. Mas agora, se preferes o menor esforço, é forçoso que eu me resigne à distância de ti. Ah, os nossos amigos espirituais se afastam de nós? Não, nós nos afastamos deles. Ele fica lá, no mesmo ponto, só olhando. Espia o que fulano está fazendo. Vai quebrar a cara já, já. E vai me procurar com mais experiência e mais humildade. Olha lá. E quando a fulana ou fulano não fazem isso, fazer o quê? Como o Espírito falou, vou procurar outro. Eu tenho um trabalho a desenvolver. Se fulano, se fulana torceu a mensagem espírita, que eu veiculava através dela, mediunicamente falando, se fulano fez isso, através dele, mediunicamente falando, se afastaram, tá. Não quer mais? Ok. Todo espírito do bem respeita o livre-arbítrio. Se a criatura quer ir para outros caminhos, vá. Eles tentam ao máximo, né, fazer com que a pessoa volte a si, que reconsidere, ainda dá tempo, etc. e tal. A pessoa não quer? Tchau. E aí? O que o ancião fez? Não hesitou.
suspendeu a mudança, tornou ao lugar primitivo, retomou a sua venturosa paz de espírito ao pé da multidão anônima a que prestava serviço e preferiu trabalhar e ser feliz em companhia do mensageiro celeste, com quem partiu para o mais além no dia em que lhe surgiu a morte do corpo. Olha que coisa legal. Olha o benefício aí. Quer mais benefício do que isso? O próprio anjo levou ele para o plano espiritual e ele completamente em paz. Feliz, trabalhando ali no né? A gente precisa aprender a valorizar a mediunidade, respeitar quem não é médium ostensivo, por favor, não para nenhum médium ostensivo que trabalha na casa espírita. Não cutuca a onça com a vara curta. Não elogia. E aí, irmão X, vai acabando a história de hoje da seguinte forma. Como é fácil de ajuizar e de ver. Meu caro amigo, aí já está de novo conversando, né, passando a mensagem para a pessoa que estava se queixando da mediunidade. Vamos ver se serve para nós. Como é fácil de ajuizar e ver, vocês pensam, meu caro amigo, abençoe a sua possibilidade de descedentar os peregrinos da romagem terrestre com as lágrimas puras de fé viva, esclarecimento, pacificação e consolo, sem se fixar nos eventuais sacrifícios que isso lhe custe. Se a gente colocar na balança, nossa, os benefícios são muito maiores do que os problemas que a gente possa enfrentar. Mas, afinal de contas, a gente tem que enfrentar os problemas. Ninguém veio para cá para passear. Continuando. Você compreenderá um dia que vale muito mais livrar-se alguém de aflições e tentações junto dos espíritos benevolentes e amigos, que viver à conta de nossas próprias imperfeições das existências passadas. E que é muito melhor desencarnar sofrendo, mas servindo ao próximo em favor da própria libertação espiritual. Chico Xavier. Velhinho, acamado. Falei assim, o que eu estou fazendo aqui ainda? Emmanuel aparece. O que foi? Está na hora de eu ir, não? Não estou fazendo nada. E Emmanuel fala, se você pode fazer uma prece, você ainda pode ser útil. Bora, vamos trabalhar. Então, servindo ao próximo em favor da própria libertação espiritual, a gente vai se livrando daquilo que a gente errou, vai se afastando daquilo que a gente errou, as provas que estão no nosso nariz, é o teste, colocar de novo na mesma situação para ver como é que a pessoa sai. Os espíritos benevolentes e amigos nos dando todo o amparo possível, porque se a gente ficar, né, às voltas com as consequências, os nossos boletos espirituais que chegam, e que é muito melhor desencarnar sofrendo, mas servindo ao próximo em favor da própria libertação espiritual, que ter de acompanhar o desgaste repelente do corpo, a pouco e pouco,
em facilidade e descanso, para afundar de novo, no momento da morte, na corrente profunda de nossas paixões e desequilíbrios. Porque aí, bota o pé lá do outro lado, percebe o tempo que perdeu e, por afinidade, se junta àqueles que preferiu conviver. Não é bom. Nada, nada, nada bom. Afundar de novo no momento da morte, na corrente profunda de nossas paixões e desequilíbrios. Que a gente chega lá do outro lado, como nós fomos aqui. Não tem meia escolha. Ou é isso, ou é isso. E aí entra o nosso livre-arbítrio, entra a nossa capacidade de escolha, de sintonia, afinidade, as potências da alma. E como todos somos mais ou menos, não é mais ou menos, não. Como todos nós somos mais ou menos médiums, todos nós podemos fazer coisas boas e atrair para junto de nós espíritos benfeitores e ter essa companhia agradabilíssima. Nós já temos os nossos amigos espirituais, nosso anjo guardião. Quanto mais a gente trabalha no bem, mais ele está conosco, nos ajudando a vencer essa estrada chamada existência. Que todos nós possamos meditar nisso. Vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Pai, pela mediunidade que nos é emprestada, para que a gente, fazendo o bem, fique em dia com as suas leis divinas, em paz com a própria consciência, for solidificando a fé, construindo o teu reino dentro de nós. Gratidão, Pai, pelas oportunidades que nós temos de, em fazendo o bem, na sua balança, na balança das tuas leis, ficar em equilíbrio. Erro, acerto e pronto. E se a gente trabalhar mais ainda, o erro passa, vai embora, não há cobranças, que nós estamos imersos no bem. Gratidão por cada oportunidade de recomeçar. Gratidão pela possibilidade de, seja através de uma prece, uma leitura edificante, um estudo, entrar em contato com benfeitores amigos, que nos intuem, que nos amparam, que nos fortalecem sempre. Gratidão, Mestre, por nos fortalecer, por acreditar nas nossas possibilidades. E ao ensinar o Pai Nosso, nos ensinar a orar, nos ensinar a praticar o bem, nos deu o caminho para passar pela porta estreita e do outro lado encontrar tudo de bom. Gratidão. Gratidão a Jesus, gratidão a Maria, que nos acolhe nos momentos de maior dor. Gratidão aos benfeitores espirituais, nossos anjos guardiães, parentes, amigos de outra encarnação, aqueles que acreditaram em nós na hora do planejamento reencarnatório e, não, vai dar conta sim, vai dar certo. Fora os outros a que nós recorremos. Gratidão por tanto amparo, tanto amor. Gratidão profunda. E que todos nós, encarnados e desencarnados, conscientes desse amor, possamos nos esforçar cada dia para que a gente conquiste a nossa paz, felicidade e construindo o reino de Deus dentro de nós. Gratidão profunda.
muita paz. Acabou meu tempo. Até sexta-feira que vem com outra história deste livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau! Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.